Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanha aqui no canal Rascunho da EBD. Louvar a Deus pela vida da juventude da nossa igreja, que nesse domingo estaremos estudando uma lição que tem como título Eu Sou Jesus. Na verdade, o título geral da nossa lição é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E nós estaremos estudando essa questão, não é? Da Jesus se autotitulando, dizendo Eu sou Jesus, não é? E várias frases que Jesus disse Eu sou. Então nós vamos estar estudando sobre esse assunto, não é? Espero que eu poder ajudar o nobre mestre, professor de jovens aí, desse nosso Brasil, e a todos que estiverem, que esse canal chegar ao alcance. Deus abençoe. Se você gostar, você pode se inscrever, compartilhe aí, deixe seu like, né? O intuito do canal Rascunho da EBD é elucidar, é ajudar o mestre, o professor a trabalhar na questão da revista, né? Cada dia, cada lição e assim sucessivamente, né? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos para a aula. Jesus, quando diz Eu sou, nós vamos encontrar em João capítulo 8, versículo número 58, ele disse, e Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Eu acredito piamente nisso e vamos estar contextualizando isso com João capítulo 1, versículo 1, também, que disse no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos contextualizar isso aí. Então, essa palavra sou, ela soa bem diferente, é a única sentença que significa Abraão foi criado, não é? E outra, eu existo. Então a afirmação, portanto, não é que Cristo veio à existência antes de Abraão, mas como afirmam os arianos no caso, né? Mas ele nunca veio a existir, mas existia antes que Abraão. Então, quando vamos ver esse texto, os irmãos conhecedor, e quem não conhece, vamos saber um pouco, que esses conceitos arianos, por exemplo, o Ário, ele defendia isso, não é? Ele defendia que Jesus era existente, não é? Que Cristo veio à existência, entendeu? E assim sucessivamente. Mas a existência, tudo aquilo que existe, houve um Criador para fazer ele tornar existente. E quando se autoexiste, quem os fez existir? Não é? Eis a questão. Então, conforme o texto aqui, aludido no capítulo 8, versículo 58, nós vamos encontrar dando uma sentença que Abraão foi criado, e como Jesus disse que antes que Abraão fosse eu sou, não é? Ele não disse eu era, ele disse eu sou. Isso fala da sua situação permanente, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Então esse texto exegeticamente nos aponta para a autoexistência do Cristo, não é? Pasme os irmãos, que tem muitos que não defendem isso, que vai se degladiar pelo caminho do unicismo, que é um problema grave, não é? Dentro do contexto fé. Mas voltando aqui à nossa lição. Como Jesus nunca veio a existir, ele já é, né? Antes que Abraão fosse, então, como vamos entender isso? Que Jesus veio antes da criação, Jesus existe antes da criação, conforme eu disse aqui no capítulo 1, versículo 1 do livro de João, Evangelho de Jesus que João escreveu, né? Nesse sentido, os judeus claramente entendem, visto que então pegaram pedras para atirar quando ele dissera isso. Então, por isso que eles o crucificaram, enfim, como havia feito antes, quando ele veio e disse
ser igual a Deus. No capítulo 5, versículo número 18, ele diz que era igual a Deus. Então, para tirar essas palavras, para descontextualizar isso, sabe quando vão conseguir? Nunca. Nunca irão conseguir. Então, Jesus, ele disse, eu sou. Há quem queira também contextualizar esse texto de João 8,58, João 1, versículo 1 e João 5, versículo 18, com o Êxodo, capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 14. Não é? Eu não mexo muito nessa questão, porque a situação de Deus com Moisés ali era uma coisa, não é? Então, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel. Entendeu? Então, esse eu sou o que sou aqui, Deus proclama o seu nome a Moisés. Deus fala para Moisés qual era o seu nome. Eu sou. Deus estava dizendo para Moisés o seu nome. Por essa expansão do título de Javé, ou de Javé, não é? Nós vamos entrar no fator histórico da origem de Javé, né? E assim sucessivamente. E nós vamos ver isso em Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 29. Entendeu, meu nobre jovem? Entendeu? Então são opiniões diferentes que vão ser consideradas quanto a ideia precisa ser projetada para expressar. Algumas aí considerada para, vamos denotar algumas personalidades da autoexistência e da imutabilidade de Deus, não é? Mas visto que Jesus é imutável, visto que ele é antes que Abraão fosse, visto que ele mesmo diz que antes que houvesse todas as coisas ele era, então nós vamos, dentro da imutabilidade do ser divino, a Septuaginta vai traduzir eu sou como um autoexistente, um existente, ou outros interpretam aquele que será, que significa ser o que está na plenitude do tempo para aparecer na forma de homem como Messias prometido. Enquanto uma teoria, uma terceira classe, ou melhor, de escritores, ele vai tomar antes como referência a manifestação de Deus a si mesmo, a sua igreja. Então, eu sou, seu uso aí nesta forma é especial e projetada para despertar a atenção para o seu fundo significativo, para o seu fundo de significado. Já no capítulo 6 de João, capítulo 3, versículo 6, e disse, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus. Êxodo capítulo número 3, versículo número 6. Né? Então, o temor reverente de Moisés deve ter sido aliviado pelo orador divino, conforme Mateus capítulo 22, versículo 32. Então, anuncia a si mesmo com o seu caráter de convênio, ou seja, e pela bem-vinda inteligência comunicada. Além disso, o tempo, bem como todas as circunstâncias dessa aparição miraculosa, eram tais que lhe davam uma demonstração ilustre da fidelidade de Deus às suas promessas. Então Deus estava confirmando a Moisés as suas promessas no capítulo 3, versículo número 6. Dando uma olhada num comentário de Warren Wiersbe, que ele vai trazer, vai vaticinar isso, né? O Warren Wiersbe, ele vai trabalhar a questão de como Deus se aparecia e como Deus chamava um libertador. Entendeu? Ele vai apontar, o Warren Wiersbe, ele vai apontar essa questão do libertador para remeter isso a Cristo, não é? Porque Cristo libertou o homem que estava em delitos e em pecado. E a Bíblia vai dizer que, a Bíblia diz, não vai dizer, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Gênesis capítulo 15, versículo 13, que vai falar do período da jornada da filiação de Israel no Egito, que havia sido previsto aí naquele período, então foi durante o último ano do prazo que ainda tinha para acontecer,
que o Senhor Jesus apareceu na sarça ardente, que o Senhor Deus, ou melhor, apareceu na sarça ardente. Doravante, nós vamos contextualizar isso com todo o fator escriturístico dentro do seu fator exegético, histórico, bíblico, teológico. Por quê? Em João, Jesus vai citar 7 vezes no evangelho que João escreveu, ele vai dizer eu sou, e doravante nós vamos dizer o que ele falou, o que disse que ele era. Assim como também no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 14, eu sou, me enviou a vós, conforme eu já disse aqui, trazendo uma exegese do texto, do capítulo 3, verso 14, Deus estava dentro do seu contexto e da sua soberania, trazendo, projetando, expressando, não é, a personalidade autoexistente e a imutabilidade de Deus. Então, como sabemos que Cristo também é imutável, haja vista, mesmo sabendo que ele nasceu de mulher, que é o mistério da encarnação do Verbo, que ninguém consegue explicar, diga-se de passagem, não é? Dentro da teologia cristocêntrica, ou dentro da matéria cristologia, que faz parte da teologia sistemática, um compêndio de ensinamento sistemático da Bíblia, nós vamos entender que dentro da cristologia bíblica teológica, nós vamos entender que Cristo, antes que todas as coisas houvesse, ele já existia. Então ele vai garantir esses títulos, esse título, eu sou, e ele vai pegar para si e dizer por que ele era. Por exemplo, ele vai dizer que em João capítulo 6, versículo 48, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Em João capítulo de número... Jesus ainda disse, em João capítulo 6, 48, Jesus ainda disse também, na sua palavra, em João, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou a porta, no capítulo de número 12, 8, versículo 12. Então, caro aluno, caro mestre, entendeu? Não tem como fugir do que Cristo veio fazer, das suas incumbências, suas tarefas, que ele já veio extremamente instruído para e apontou a nós outros todo o fator etimológico que tinha dentro do contexto desta palavra, desta frase chamada eu sou. Então, quando eu entendo dentro dessa cristologia e desse título que Jesus se autodenomina, não é? Não tem como fugir de uma realidade que é prática. Isso aí é uma prática, é uma realidade clara, óbvia, não é? E eu quero ler aqui Mateus, João capítulo 6, versículo 48, quando ele vai dizer assim, 6:48. Vamos ver o que está escrito. Muito bem. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então ele ostenta isso, pega a responsabilidade para si e ele diz, eu sou o pão da vida, ou seja, aquilo que lhe faz ter falta, eu vou suprir a sua falta. Então, além disso, ele é a luz do mundo. Jesus continuou dizendo à multidão, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Não é? Então, ele vai dizer assim, ó, no versículo 49, a Bíblia aqui está dizendo, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é aquele que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Então, dentro desse contexto todo, como é que eu vou descontextualizar isso? Prosseguindo aqui a nossa fala, aí em João capítulo 8, versículo número 12, João capítulo 8, versículo 12, nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou a porta. João 8, verso 12.
Em João, Jesus vai dizer, Jesus, a luz do mundo, né? Em João 12, 8:12, ele vai dizer, de novo Jesus lhe fará, dizendo, eu sou a luz do mundo. Não é? Em João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele pega para si toda a demanda contextualizada dentro do que ele estava vivendo, dentro do que Deus, do que o Pai havia lhe dito. Pode ser que dentro dos comentários da revista, um aluno seu aí na sua classe vai perguntar, professor, como conciliar isso? Não é? Essa questão da Trindade eu não entendo. Eu explico em rápidas palavras. Vamos imaginar um triângulo, certo? Vamos imaginar um triângulo e em uma parte tem o Pai, em uma outra extrema tem o Filho e na outra extrema tem o Espírito Santo. E no meio, no centro, tem Deus. O Pai é o Filho? Não. O Filho é o Pai? Não. O Espírito é o Filho? Não. O Espírito é o Pai? Não. Mas no centro, Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Ponto. Porque eles são iguais em poder, glória e majestade. São iguais em poder, glória e majestade. Então é isso que o aluno tem que ter em mente. Não é? Isso não é lavagem cerebral, isso é textos bíblicos, não é? Que vai nos aludir e nos apontar isso, até porque a igreja de Cristo ela trabalha com a Bíblia, não vai trabalhar com lavagem cerebral. Cerebral, não vai trabalhar com isso. No capítulo de número 10 de João, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á e achará pastagem. Ainda é João 10, verso 9, Jesus dizendo, eu sou a porta. Né? Em João, ele, no versículo 9, ele vai dizer que ele prossegue ali dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Em João capítulo 10, verso 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Então, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Né? Então, Jesus, ele vai dizer, ainda ele prossegue em João, não é? Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, né, nunca morrerá. Crê tu nisto? Né? Em João capítulo de número 11, versículo 25, 26, nós vamos encontrar textos sobejos, que é esse texto que eu acabei de citar. Entendeu? E ele vai dizer, Jesus vai dizer, vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia, palavra de Deus. Né? Quem ama, capítulo 11 de João, capítulo 11, isso eu achei aqui, e o verso de número 25, vai dizer assim, ó, eu sou a ressurreição, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então vamos ver o que Jesus disse que é. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E Jesus disse também, eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Não é? E Jesus prossegue no versículo de número, capítulo 11, versículo número 25, e no versículo de número, no capítulo 14, versículo 1, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então não existe mediador entre Deus ou o homem, senão Jesus Cristo.
Não tem como, jovem, entendeu? Você que está estudando e ouvindo aí, não tem como ter, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio salvífico, não tem outro meio para a sotéria, ou seja, para a salvação, senão Cristo, não é? E Jesus concorda e ele vai prosseguir dizendo no capítulo 15, versículo de número 5 do evangelho que João escreveu, né? Diga-se de passagem que Lucas não tem evangelho, nem João tem evangelho, e nem Mateus tem evangelho, nem Marcos tem evangelho. O evangelho é de Jesus que Marcos escreveu, evangelho de Jesus que Lucas escreveu, evangelho de Jesus que João escreveu, evangelho de Jesus que Lucas escreveu. Não é? Ou então, é dentro desse contexto que a Bíblia vai nos amparar, nos elucidar, contextualizando tudo isso. Então, em João capítulo 5, verso de números, capítulo 15, verso 5, ele vai dizer assim, ó, eu sou a videira e vós os ramos. Então ele vai, vós sois os ramos, se ele permanecer em mim e eu nele, dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então a videira é que frutifica, se estivermos nele. Nele quem? Em Cristo. Né? Se estivermos em Cristo. Então, dentro desse contexto todo, Jesus é a porta, Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição, Jesus é a videira verdadeira, não é? Então, como eu já disse, todo o contexto do Antigo Testamento, lá no Êxodo, não é? Que é estudado em larga escala aí por nós outros, não é? Nós vamos em Deus dizendo, eu sou o Deus teu Pai, não é? Nós vamos encontrar Jesus dizendo para a igreja atual e garantindo a nós, igreja, que Ele é tudo que nós necessitamos. Jesus é o pão daqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus é a porta daqueles que está sem saída. Jesus é o bom pastor daquele que não tem amparo. Jesus é a ressurreição e a vida daqueles que está morto em delitos e pecado, e Jesus é o caminho para aquele que está perdido, não é? E Jesus é a videira, a verdadeira, para aqueles que não sabem o que fazer, para aqueles que é improdutivo, que se sente improdutivo, fica tranquilo, você está ligado na videira, você deve produzir frutos e pode produzir frutos digno de arrependimento e digno de produzir frutos que venha glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Até porque nós só existimos para isso, para adorar a Deus, para glorificar o seu santo nome, para enaltecer o nome de Deus. Né? Então, por isso, ele vai trabalhar e firmando para nós que ele é tudo aquilo que nós precisamos. Para o aflito, ele é aquele que o aflito precisa, né? Para ter a sua aflição, para dirimir a sua aflição, para tirar a sua aflição. Para aqueles que estão perdidos, ele é o caminho, não é? Ele é o caminho para aqueles que é perdido. Para aquele que tem fome e sede de justiça, fica tranquilo, ele é o pão da vida. Para aquele que está em trevas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, não fique perturbado mais, porque Jesus é tudo aquilo que ele ostentou dizendo que seria e que ele é. Não é? Eu sou prova disso, e todos que aquele que o aceitaram ou receberam a sua palavra, receberam a sua doutrina, o que aceita Jesus? Receber a sua doutrina, permanecer na sua palavra. Não é? Todos aqueles que tiveram essa atitude agora estão desfrutando de toda a graciosidade que Deus nos concedeu. Toda a graciosidade. Não obstante as diferenças teológicas ou coisas parecidas, mas somos todos um em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida e nós estaremos
orando a Deus pela sua vida, para que a boa mão do Senhor o encontre onde você estiver. Não só os cristãos, mas as pessoas que estão ouvindo que estão atentos e estudando a palavra de Deus por meio desse vídeo, que você possa encontrar guarida, que a palavra de Deus possa encontrar guarida nos vossos corações. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.